Olá, moçada! Olá, você do Pará. Você do Pará que vai fazer GCM de Benevides, Pará, pela banca Setap, Fundação Setap. Professor Alberto Cobra, passando para te dar as primeiras orientações para que você gabarite essa prova. Eu não falei ir bem, eu falei gabaritar. Mas, professor, eu tenho dificuldade em matemática. Não tem problema. Começa aqui comigo do zero, que eu vou passar por todos os itens do seu edital. Ok? Primeira informação preciosa. A banca Setap, Fundação Setap, ela não costuma fazer uma prova com enunciados longos. Ela faz a prova com enunciados curtos e objetivos. Sem pegadinhas, ela vai direto no conceito. Então, essa é a primeira informação preciosa. Veja, ela não cobra pegadinha e nem faz enunciados longos. Ela vai direto no conceito com enunciados curtos. E, nesta primeira aula, eu vou passar por dois ou três assuntos dos mais cobrados pela banca Setap. A banca Setap adora os tópicos que eu vou tratar hoje. Aliás, não deixe de dar o seu like. Claro, se você gostar, e de fazer o seu comentário, tenho certeza que você vai gostar. Não deixe de dar o like e nem de fazer seu comentário, porque assim sendo, a Implacável vai fazer mais aulas gratuitas, ok? A Implacável vai colocar, eu vou voltar aqui mais vezes. Quanto mais likes e mais comentários, mais vezes eu vou voltar direto para essas aulas no YouTube. Maravilha? Então não esqueça, faça isso já. Vai lá, marca, dá o seu like, né? E faz o seu comentário. Muito bem! Então deixa eu te projetar aqui, fazer uma projeção com você para o primeiro slide. Veja, está lá, GCM de Benevides Pará, pela banca Setap, né? Pela Fundação Setap. Veja só, no primeiro slide, eu separei para você aqui, ó, assuntos desse edital, desta prova, mais pedidos pela Fundação Setap. Mais pedidos. Porcentagens e regras de três. Vou fazer questões desses tópicos hoje. Razão, proporção e divisão proporcional. Vou fazer testes típicos da Setap nesse módulo de hoje. Então, hoje você já vai fazer uma boa revisão, principalmente de regras de três, razão, proporção e divisão proporcional. Ok? Junto com porcentagens. Maravilha? Aliás, são os dois ou três primeiros assuntos que constam no seu edital, no edital da GCM de Benevides Pará. Nós vamos tratar uma boa revisão disso hoje. Aliás, eu vou te dar o conceito. Eu não vou te dar decoreba, conceito. Professor, mas eu tenho dificuldade nesses assuntos. Fala assim, eu tinha dificuldade, não vou ter mais depois dessa aula de hoje. Maravilha? Bora lá. Quer ver só? Olha isso aqui. Vamos ver na prática, sem balela. Teste de razão e proporção. Olha só o tipo de teste que a banca Setap adora. Razão e proporção. Veja. Um marceneiro confeccionou 350 cubos de madeira para uma loja de materiais. E precisa pintar todos. Para entregar, eu preciso pintar os 350 cubos para poder entregar para essa loja de materiais. Certo dia, depois da confecção, a razão, olha a palavra-chave, a razão, essa palavra aparece nos testes de razão e proporção. Portanto, como é que eu vou saber que é teste de razão? Cara, está escrito. A razão entre o número de cubos pintados e o número de cubos sem pintura, ou então veja, ele confeccionou os 350 cubos e num determinado dia, a razão entre os pintados e os não pintados, ele não terminou de pintar todos,
era de 5 para 9. Sendo assim, quantos cubos que ainda estavam sem pintura? Eu vou chamar você para o quadro, olha lá, para você não ter dúvidas. Muito bem. Tá aqui, chamei você. Olha lá. Quando cai um problema desse, pode apostar que a maioria dos cursinhos, a maioria, e a maioria dos seus concorrentes aprenderam a montar um sistema de duas equações a duas incógnitas. Eles colocam lá, ó, os pintados mais os não pintados somam 350. Aí, eles colocam que o pintado está para 5, assim como os não pintados estão para 9. Aí, multiplica cruzado, monta uma segunda equação. Você não está entendendo, né? Nem eu, cara. Monta a segunda equação, isola uma incógnita, substitui na outra equação, acha essa incógnita na outra, volta na primeira e acha a primeira incógnita. Reza 3 Pai Nosso, 4 Ave Maria, aí erra a questão e demora 10 minutos para fazer. Você fala assim, ó, que bom! Esquece toda essa porcaria que eu falei. Isso é a que a sua concorrência vai fazer. Você não. Quer ver? A hora que você vai fazer. Sempre assim. Eu falei sempre. Quer ver? Vem comigo. Olha o que ele diz. O marceneiro confeccionou 350 cubos. Os pintados, mais os não pintados, ó, P e NP. Pode chamar de X e Y, A e B, do jeito que você quiser. Chama de P e NP. P, pintados, e NP, não pintados. Somam tudo, 350. A soma de pintados mais não pintados, 350. O cara já começa mudando a letra. X e Y. Depois ele acha o X e Y, não sabe nem o que ele achou. Se achar o P, pintado. Se achar o NP, não pintados. Num determinado dia, olha o que o teste diz. A razão entre os pintados e os não pintados, gente, conceito. Razão é divisão, sempre na ordem que ele deu. A hora que você encontrar na sua prova razão, põe a divisão. Razão é divisão. Entre os pintados e os não pintados. Ele disse assim, ó, a razão entre o número de pintados e não pintados é 5 para 9. Aí a tua concorrência começa. Multiplica cruzado, monta uma equação, isola o P, vai lá, substitui o P, acha o NP, achou o NP, volta para cá, acha o NP, 3 Pai Nosso, 4 Ave Maria, um monte de conta. Conceito, quer ver? Respira. Sempre assim, ó. Em seguida eu vou te passar um parecido. Um certo dia, a razão entre os pintados e não pintados é 5 sobre 9. Isso aqui está escrito no seu enunciado. Está escrito. Conceito, quer ver? Razão de 5 sobre 9 quer dizer, ó, o que isso aqui quer dizer? Sem balelas de conta. 5 pintados e 9 não pintados. 5 com 9, 14. A cada 14 cubos, é isso que significa a tua razão. É isso que significa o que ele deu. A cada 14 cubos, então você tirou 14, professor, 5 com 9. A cada 14, 5 são pintados e 9 são não pintados. Só isso é a definição de uma razão. Quando ele te dá uma razão como essa, ele está te dizendo, ó, a cada grupo de 14, 5 é P e 9 são não P. Mas isso, se você tiver 14 cubos, cada grupo de 14, 5 de um, 9 do outro, sempre. Mas, professor, eu não tenho 14, eu tenho 350. Bom, vamos fazer o seguinte. Se eu não tenho 14, eu tenho 350, vamos ver quantos grupos de 14 eu tenho lá dentro. A cada 14, 5 é desse, 9 é desse. Vou dividir isso aqui por 14, então. Para que, professor, eu dividir por 14? Para saber quantos grupos de 14 eu tenho. Eu pego 350, divido por 14. Dá 2, 2 vezes 14, 28 para 35, 7. Ah, são 25 grupos de 14. Eu não tenho um grupo de 14. Se eu tivesse um, 5 é desse, 9 é desse. Eu tenho 25 grupos desse. Bom, então eu tenho 25 situações dessas. Basta você pegar os pintados e multiplicar por 25, porque são 25 grupos, e os não pintados também multiplicar por 25.
Se eu tivesse apenas um grupo de 14, 5 seria desse, 9 seria desse. Mas eu tenho 25 grupos. Então, 25 vezes 5 e 25 vezes 9. 5 vezes 25, 125 cubos pintados. 9 vezes 25, 225 cubos não pintados. Acabou o teste, cara. Eu não consigo entender. Por que que a gente vai para a internet e encontra aquela balela toda? Aí você fala assim, professor, mas já acabou? Sim, já acabou. Esse é o conceito de razão. Por que que a turma tem dificuldade? Nunca nos ensinaram a definição, o conceito de razão-proporção. A cada grupo de 14, 5 são desse, 9 são desse. Total 350. Divide pelos 14 para saber quantos grupos eu tenho. Eu tenho 25 grupos de 14. Então, 25 vezes 5, 25 vezes 9. Isso chama razão-proporção. Setup adora isso. Veja, eu demorei bastante para fazer, para te mostrar com detalhe como é que isso acontece. Mas, rapaz, é teste para você fazer em menos de 2 minutos e não errar a questão. Vou fazer um parecido, para você não errar. Ok? Deixa eu projetar lá para você para saber a resposta. Vamos lá. Compartilhei aqui, aqui e aqui. Ele pergunta assim, ó, quantos cubos ainda estavam sem pinturas? NP, sem pinturas, 225. Resposta B de bola. 225 sem pintura. Maravilha? Respira. Quer ver só? Olha isso aqui, ó. Número 2. Razão e proporção. Em uma população carcerária, em uma população carcerária, tem 14.400 presos. Esse é o total de presos. 14.400. Razão. Uma mulher para cada 11 homens nessa situação. Antes de ver a pergunta, esse aqui, o total de cubos era 350. Esse aqui é a população carcerária. População carcerária, 14.400 presos. Só que agora ele disse o seguinte, ó, existe uma razão proporção entre mulheres e homens. Sempre coloque na ordem que ele deu, ó. Existe uma mulher para cada 11 homens, ou seja, ó, mulher está para homem, assim como um está para 11. Essa é a razão proporção, ó. Está escrito isso. Mulher está para homem, assim como um está para 11. Isso quer dizer que, olha o conceito. Veja, se você tiver um grupo de 12 pessoas, ó, 12, um mais homem, um mais 11. A cada 12, um mais 11, a cada 12, uma é mulher, 11 são homens. Isso a cada grupo de 12. Cada grupo de 12, uma é mulher e 11 são homens. Já pegou, né? Se eu somar mulheres mais homens, é a população carcerária, dá 14.400. Muito bem. A cada grupo de 12, uma mulher e 11 homens. Quantos grupos de 12 eu tenho lá? Divide isso aqui por 12. Ó. Se eu dividir por 12, eu vou saber quantos grupos de 12 eu tenho. 14.400 dividido por 12, é só fazer a continha, tá? Você vai achar 1.200 grupos. 1.200 grupos de 12. 14.400 dividido por 12 dá 1.200. 1.200 grupos. Se eu tivesse um grupo só, seria uma mulher e 11 homens. São 1.200 grupos. Então, multiplica por 1.200, você vai ter o número de mulheres. E multiplica por 1.200, você vai ter o número de homens. Uma vez 1.200, você tem 1.200 mulheres. E 11 vezes 1.200 dá 13.200 homens. Você acabou de achar o número de mulheres e o número de homens. Se o examinador só perguntasse o número de mulheres, só isso, já seria uma bela de uma questão. Professor, mais fácil assim? Fácil agora porque você entendeu o conceito. Agora, tenta montar as duas equações, as duas incógnitas, para você ver o caminhão de contas que você vai fazer.
tá? Então, não precisa montar sistema. A cada 12, 1 mais 11. Uma mulher não são homens. Divide por 12, dá 1.200 grupos. 1.200 grupos, então, uma vez 1.200, 11 vezes 1.200, achou o número de mulheres, 1.200, e achou o número de homens. A pergunta que ele faz é assim, ó. Do total de mulheres, que são 1.200, do total de mulheres, 2/5 estão em regime provisório. 1.200 vezes 2/5. 2/5 das mulheres estão em regime provisório. Pergunta do teste: quantas mulheres estão em regime provisório? Bom, 1.200 vezes 2 dá 2.400. Divide por 5, 480 mulheres em regime provisório. Vou fazer um desafio para você. Você acha que eu estou brincando? Pega esse teste, não mostra a solução, chama 2 ou 3 amigos que vão fazer o concurso com você. Chame 2 ou 3 amigos. Mostra o teste e fala, cara, eu não entendi como é que faz esse teste. Deixa eles tentarem resolver. Olha, se eles conseguirem, vão fazer pelo caminho mais longo. Vão fazer por sistemas de equações. E você vai ver que balela que dá isso. Depois, como brinde, você mostra para ele, olha só o que eu aprendi. Razão e proporção. E eu vou fazer mais um, porque é teste que cai. Portanto, um teste de razão e proporção você pode esperar. Belezinha? Show de bola? Esse é o número 2. Deixa eu te mostrar aqui, compartilhar com você. Aqui, aqui e aqui. Olha lá. Primeiro eu achei o número de mulheres, 1.200. Aí ele pergunta, do total de mulheres, que são 1.200, 2/5 delas, 2/5 de 1.200, estão em regime provisório, que corresponde ao total de, letra B de bola, 480 mulheres em regime provisório. Boa! Já estamos aqui, vou te mostrar o terceiro. Ó, razão e proporção. Olha o tamanho do enunciado. Não, tamanho, o que interessa é o resumo, é na veia, quer ver? Em uma concessionária de veículos, olha, já te diz, ó, de cara, a razão. Razão é divisão. A razão entre o número de carros vermelhos, V, e o número de carros prateados, P. P é prateado, V é vermelho. Durante uma semana, foi de 3 para 11. 3 para 11 é a razão entre os vermelhos e os prateados. Já vou te chamar no quadro para escrever isso. Sabemos que nessa semana o número de carros vendidos, somente vermelhos e prateados, deu 168. Pode-se concluir que nessa venda, o número de carros prateados superou os carros vermelhos em. Aí, dá para o teu amiguinho para ver que para sair da Bahia e chegar no Pará, o cara passa pelo Rio Grande do Sul. Ah, mas passando pelo Rio Grande do Sul também chega? Chega, só não é um processo mais inteligente. Olha o processo inteligente aqui, né? A razão entre o número de carros vermelhos e prateados. Ó, vermelhos, olha só, e prateados. Está na razão de 3 para 11. Ou só isso, ó, só isso. Se você entendeu o conceito, você sabe que a cada 3 com 11, a cada grupo de 14, 3 são vermelhos, 11 são prateados. A cada grupo de 14. Um grupo de 14, 3 vermelhos e 11 prateados. Mas ele vendeu 168 carros. Ele não vendeu 14. Se tivesse vendido 14, 3 seriam vermelhos e 11 são prateados. Como ele vendeu 168, divida pelo 14. Para quê, professor? Você vai dividir pelo 14 para achar quantos grupos desse. 168 por 14, claro, você não vai errar a continha, vai achar 12. São 12 grupos de 14, 12 grupos desse. Se fosse um, 3 vermelho, 11 prateado. São 12 grupos. Então, vezes 12, olha só, e vezes 12. Você tem 36 carros vermelhos. E 11 vezes 12, 132 carros prateados. Pode somar o 36 com 160, 132 dá o 168.
Quantos carros vermelhos? 36. Quantos prateados? 132. A pergunta do teste. A quantidade de prateados, 132, superou os carros vermelhos? Tem a mais do que os carros vermelhos? Quantos? 6 para 12, 2, 9 e 0. Eu tenho 92 carros prateados a mais do que os vermelhos. Olha isso, cara, não dá 2 minutos. Maravilha? Vamos ver lá se é isso mesmo. Deu que tranquilidade? O número de carros prateados superou os vermelhos em? Só vamos acertar uma conta besta, que não vai errar uma conta dessa, né? 6 para 12 dá 6 aqui. Deixa eu chamar para o quadro de novo aqui. Aqui, ó. Ó, 132 vermelhos, 36 prateados. Um superou o outro em 6 para 12 dá 6. Vai 1, 4 para 3 dá 9. 96. Presta atenção. Tem? Então, os carros prateados superaram os vermelhos em 96 unidades. Olha a simplicidade. Somos dois grupos de 14. Divide o total por 14 para achar quantos grupos? 12 grupos. 12 vezes 3, 12 vezes 11. 36 e 132. Não pode errar isso. Beleza? Muito bem. Deixa eu compartilhar de novo. Aqui e aqui. Olha lá, 96, letra A. Ok? Mais um. Mais um. Já que vai cair um de razão proporção, vamos mais um para não errar mesmo. Vamos ver se esse aqui você faria sozinho. Ó. Número 4. Razão e proporção de novo. Em uma empresa, os empregados têm direito a um descanso remunerado de um dia. Um remunerado. Um dia. Para casa, 15 dias trabalhados. Eu já vou montar para proporção. Depois eu volto para o teste aqui, ó. Só vou montar a proporção. Veja. Você tem a razão em proporção entre descanso remunerado de um dia. Descanso está para trabalhado, assim como um dia de descanso está para 15 dias trabalhados. É o que diz o teu teste. Vou ler de novo. Ó. Em uma empresa, os empregados têm direito a descanso de um dia a cada 15 dias trabalhados. Essa é a proporção. Razão, proporção. Aí ele diz assim, ó, em um determinado ano, os dias trabalhados e os dias de descanso somaram descanso mais trabalhado. Somaram 224 dias. Vamos escrever direitinho isso aqui. Ó. Descanso mais trabalhados, 224 dias. Já vou mostrar para você o enunciado, é o que está escrito ali. Se fosse um grupo de 16, a cada 16 dias, um de descanso e 15 trabalhado. Não inventa, né? Não queira criar a roda de novo. Usa a razão. Ó. Descanso está para trabalhado, assim como está para 15. A cada 16, um de descanso, 15 são de trabalhados. Total de dias, 224. Vamos ver quantos grupos de 16 tem lá dentro. Ó. Eu vou pegar o 224 e dividir por 16. Para saber quantos grupos desses eu tenho. 224 dividido por 16. Dá 1. 1 vezes 16 dá 16 para 22 dá 6. Abaixo o 4. 64 por 16 dá 4. E aqui dá 0. São 14 grupos. Ó. Escrevendo direitinho. 14 grupos desse. Se fosse um grupo de 16, seria um de descanso para 15 trabalhados. São 14 grupos. Então, vezes 14 e vezes 14. 1 vezes 14 são 14 dias de descanso. 14 de descanso. E 15 vezes 14 vai dar 210. 210 dias trabalhados. 210 com 14 dá 224. Pergunta: qual a quantidade de dias de descanso? Descanso
14. Trabalhados, 210. Maravilha. Em 224 dias, divide pelos 16, são 14 grupos. A quantidade de dias de descanso. Resposta: superior a 12, inferior a 16. Superior a 12, inferior a 16. Letra E. Total 14. Maravilha? Show de bola, show de bola. Muito bem. Olha só, regra de 3 agora. Vamos ver como é que eu monto uma regra de 3. Detalhe, ó. Sem aquela encrenca de um monte de seta para cima, um monte de seta para baixo. Não precisa de novo. Eu vou te dar o conceito, tá? E regra de 3 composta ainda, sem usar setas. 99% da população de concurseiro aprendeu a fazer regra de 3 metendo seta para cima, seta para baixo, direta e inversa, depois faz um para cá e para lá, de novo reza 3 Pai Nosso, 4 Ave Maria, sem necessidade. Vamos ver como é que eu faço isso, quer ver? Em uma agência bancária, aí vem os dados, 2 caixas atendem em média 6 clientes a cada 10 minutos. Esses são os dados. Já vou chamar você para o quadro para te mostrar como é que você deve montar isso sem setas. Quer ver? 2 caixas atendem 6 clientes em 10 minutos nessa agência bancária. Considere que nessa agência todos os caixas trabalham com a mesma eficiência e que a média citada é sempre mantida. Está contando história, balela. Muito bem. Aí, ele diz o seguinte: assim, qual é o tempo médio necessário para que 5 caixas, ao invés dos 6, atendam 45 clientes, ao invés, qual é o tempo médio? 5 caixas, ao invés dos 2, atendam 45 clientes, ao invés dos 6, em que tempo? Quer ver? Passo número 1, escreva os dados, somente os dados. Deixa eu interromper o compartilhamento aqui para te mostrar. Primeira coisa que você vai fazer para nunca mais usar setas. Depois eu faço mais um teste. Quer ver? Coloque os dados. Primeira coisa que você vai fazer, ó, coloque os dados do jeito que ele deu. Ele disse assim, ó, 2 caixas atendem 6 clientes em 10 minutos. Esses são os dados. 2 caixas atendem 6 clientes em 10 minutos. Regra de 3. Aí, ele vai te fazer uma pergunta e vai mudar os dados de baixo. Olha a pergunta que ele vai fazer. Assim, qual é o tempo médio? Segunda coisa preciosa, ó. Tempo médio. A pergunta está aqui, ó. X. Essa é a pergunta. Antes de mudar os dados, eles gastavam 10 minutos. Qual é o tempo médio? Agora ele vai mudar esses dados aqui, ó. Para quê? Vamos ver aqui. Para quê? 5 caixas, ó. Aqui são 5, mas não coloca. Levam para atender 45 clientes, ó, 45. É aqui. O segredo, meus amores, é você não colocar esses dados. Como assim não coloque os dados? Porque antes de colocar esses dados, você vai ver, você vai ter que ver cada uma dessas grandezas aqui, que ele vai mudar, cada uma delas, se elas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais com a pergunta. Cada dado com a pergunta. No entanto, se você colocar os dados aqui embaixo, você vai se perder na análise direta ou inversa. Porque tem várias maneiras para você saber se é direta ou inversa. Eu vou te dar uma, não precisa mais do que uma. Assim, ó, pega o dado que você vai trocar e faz assim, independente de quanto você vai colocar aqui. Aumenta isso aqui, aumenta. Se a pergunta aumentar, é direta. Se a pergunta diminuir, é inversa. Aqui você sempre aumenta, ó. Essa com a pergunta. Só isso, não é uma seta, só para te indicar. Ó. Essa com a pergunta. Aumenta isso. Se lá aumentar, é direta. Se lá diminuir, é inversa. 2 caixas. Com 2 caixas, eu levo 10 minutos para atender os clientes. Não veja isso. Ó. Com 2 caixas, eu levo 10 minutos. Se você tiver mais caixas, você vai levar menos tempo.
Portanto, são grandezas inversas. A hora que você vai colocar esse número aqui, ó, você vai ter que inverter, e você nunca fez isso. Você ficou enchendo teta. Agora, esse com a pergunta, ó, esse com a pergunta. Esquece isso. Para atender 6 clientes, eu levo 10 minutos. Para atender 6 clientes, eu levo 10 minutos. Sempre aumenta esse para ver o outro. Se o outro aumentar, é direto. Se o outro diminuir, é inverso. Se for direto, você vai escrever como está. Se for inverso, você vai inverter. 6 clientes leva 10 minutos para serem atendidos. Mais clientes, mais clientes, vai levar mais tempo. 10 minutos para atender 6 clientes, mais clientes, você leva mais tempo. Direto, ó. D. Portanto, olha o segredo aqui, ó. Escreva os dados. Separa a pergunta. Separa a pergunta. Vou separar aqui, ó, 10 sobre x, ó. Separa a pergunta, 10 sobre x. Igual, eu vou ter duas frações aqui, ó. Uma, duas. Sem setas, cara. Se eu verificar que é direta, eu escrevo como tá. E se for inverta, eu vou inverter. 2 caixas levam 10 minutos, mais caixas leva menos tempo. Inverso. 6 clientes levam 10 minutos, mais clientes levam mais tempo. Direta. Agora eu vou trocar os dados. Ó. 2, vou trocar para 5 caixas. Ó. Agora eu coloco, só agora, 5. Mas é inverso. Ó. Inversa quer dizer inverter. Então, em vez de 2 sobre 5, 5 sobre 2. No lugar de 6 clientes, ele vai querer atender 45. Só agora eu coloco, porque agora eu já sei que é direta. Direta, escreve como tá. Direito. 6 sobre 45. 10 sobre x é igual. Claro, você pode multiplicar em cima e multiplicar embaixo. 5 vezes 6, 30. 2 vezes 45, 90. Simplifique isso aqui, ó. Simplifique. Podia multiplicar cruzado já. Mas simplifique para você criar o hábito, ó. 10 sobre x, simplifica por 30. Se você simplificar por 30, dá 1/3. Terminou? Multiplica cruzado. Sempre cruzada, sempre. 1 vezes x dá x. 10 vezes 3 dá 30. Eu vou precisar de 30 minutos. 30 minutos. Primeiro passo, escreva os dados. Segundo passo, separa a pergunta. Ele vai fazer uma pergunta. Antes de colocar os dados, verifica se é direta ou inversa. Sempre aumenta aqui. Se lá aumentar é direta. Sempre aumenta. Se lá diminuir é inversa. Descobri que esse é inverso e esse é direta. Sem setas, ó. Troca os dados. Aqui são 5, mas é inverso. Então, inverte. 45, mas é direto. Então, direito. Escreve como está. 5 vezes 6, 30. 2 vezes 45, 90. Já podia multiplicar cruzado. Ok? Simplifica. 10 sobre x é 1/3. Cruzado sempre. X vale 30 minutos. Vou fazer mais um. Antes, deixa eu te mostrar o teste. Olha lá. Resposta: 30 minutos. Bem de bola. Tranquilíssimo. Vou fazer mais um. Sem mudar o processo. Processo quer dizer sem mudar o conceito. Tá? Sem mudar o conceito. Então vamos lá. Próximo é o número 6. Veja só. Duas impressoras. Duas. Operando 9 horas por dia. Produzem 75 mil revistas em 8 dias. Esses são os dados. Então, primeiro passo, escreva os dados. Vou interromper só para escrever os dados. Olha só, 4 variáveis. Manda a concorrente fazer seta para cima e seta para baixo com 4 variáveis para ver o que acontece. Ó. Primeiro, escreva os dados. Olha os dados. 2 impressoras. 2 impressoras. Trabalhando 9 horas por dia, produzem 75 mil revistas em 8 dias. Em 8 dias. Pronto, ó. Esses são os dados. Então, primeiro você escreve os dados sem compromisso, cara. Escreva do jeito que ele deu. Tem gente que já vai multiplicar isso pelo número de dias para poder. Mas então são
quantas horas por dia, quantos dias no total de horas. Não precisa, cara, nada disso. Tira o peso das costas, respira. Quer nunca mais errar uma regra de três? Escreva os dados. Segundo passo, veja a pergunta. Só a pergunta. Só escreva a pergunta, quer ver? Sabendo que foram adquiridas mais duas impressoras. Olha, ele vai adquirir mais. Vai mudar isso aqui. Mais duas. Então vão ser quatro, mas não escreva. Quantas horas por dia? Essa é a pergunta, ó, X. Quantas horas por dia? Separa a pergunta. Do jeito que veio. Deverão operar todas juntas para produzirem 65 mil revistas, não escreva, em 6 dias, não escreva. Primeiro passo, escreva os dados. Segundo, separa a pergunta, ó, 9 sobre x. Simples assim. Uma, duas, três frações. Ó. Uma, duas, três. Eu já sei que aqui vão ser 4, aqui são 65 mil e lá são 6 dias. Os dados estão ali. Mas antes de colocar os dados, antes, verifique se é direta ou inversa. E quer ver por que não precisa de seta? Cada dado sempre com a pergunta. Olha isso aqui, ó. Duas impressoras para fazer o serviço, não interessa qual. Essa com essa, ó. Duas impressoras levam, eu preciso trabalhar 9 horas por dia para fazer o serviço. Com duas, eu preciso trabalhar 9 horas por dia. Sempre aumenta aqui. Se lá aumentar é direta, se lá diminuir é inversa. Com duas, 9 horas por dia, independente se ele aumentou ou não. Com mais impressoras, 3, 5, 10, 15, 20, com mais impressoras, eu preciso trabalhar menos horas por dia. Isso aqui é inverso. Ó. I de inverso. Agora, isso aqui com a pergunta, sempre com a pergunta, ó. Se eu trabalhar 9 horas por dia, eu consigo produzir 75 mil revistas. 9 horas por dia, 75 mil revistas. Se eu trabalhar mais, não interessa o que ele fez, hein? Se eu trabalhar mais horas por dia, se eu trabalhar 10, 12, 15, 24 horas por dia, eu produzo mais revistas. Se eu trabalhar mais horas por dia, mais revistas. É direto. Eu vou escrever a fração direito, sem inverter. E por último, a pergunta com o número de dias. Se eu trabalhar 9 horas por dia, eu levo 8 dias para fazer o serviço. Não interessa qual. Se eu trabalhar mais horas por dia, mais horas por dia, eu levo menos dias. Inverso. Quanto mais horas por dia eu trabalhar, menos dias eu vou precisar trabalhar. Agora eu vou colocar os dados. Olha lá. Ó. Eu adquiri mais duas impressoras. Então aqui vão ser 4. E agora eu já coloco, ó, é inversa. Então, em vez de 2 sobre 4, ó, inversa. 4 sobre 2. Eu vou produzir 65 mil revistas. 65 mil. Essa é a fração. Só que é direto. Direto é direito, é do jeito que está. 75 mil sobre 65 mil. É direto. E ele quer trabalhar durante 6 dias. Só que é inverso. Inverso, então você inverte. 6 sobre 8. Claro que você pode multiplicar tudo em cima, tudo embaixo e cruzar. Mas eu sugiro, para você não fazer muita conta, simplifica. Por exemplo, aqui tem 3 zeros. Tá? Ó, aqui tem 3 zeros, corta com 3 zeros. Você pode simplificar qualquer número de cima com qualquer de baixo. Veja, 75 com 65. Veja, aqui você consegue simplificar por 5. Simplifica por 5, esse e esse. Ó, um de cima com um de baixo. Então vai ficar 9 sobre x é igual. Olha lá. Ó. Cortou os zeros. Aqui você simplifica por 5. 75 por 5 dá 15. E 65 por 15 dá 13. Ó. Então aqui vai ficar 15 sobre 13. Vou até deixar aqui já. Ó. 15 sobre 13. Simplificou. Simplifica 4 com 2. Dá 2. Simplifica 6 com 8. Pode simplificar por 2. Dá 3
e dá 4. Portanto, 9 sobre x é igual. Olha lá, ó. 2 vezes 15. Multiplica tudo em cima e tudo embaixo, né? 2 vezes 15 dá 30, vezes 3 dá 90. E 4 vezes 13 dá 52. Ainda dá para simplificar, mas não precisa mais, os números já estão pequenos. Multiplica cruzado, ó. 90 vezes x, sempre cruzado. 90 vezes x, 9 vezes 52. Portanto, o x vai ser 9 vezes 52 dividido por 90. Esse é o número de horas por dia. Você pode multiplicar 9 vezes 52 e dividir por 90, mas, cara, por isso que eu falo, ó, se habitua a simplificar. Aqui dá para simplificar por 9. Ó. 9,90 simplifica por 9. Dá 52 sobre 10. Eu simplifiquei por 9. E 52 por 10, 5,2 horas. 5,2 horas. É isso que você precisa. Se você olhar as alternativas, não está com vírgula. O teste já seria excelente se ele já desse resposta com 5,2 horas. Mas ele transforma um pedaço em minutos. Então, separa. Quer ver? Separa assim, ó. 5,2 horas. Vou colocar em vermelho aqui para você. Ó. 5,2 horas. Como é que eu separo isso em minutos? São 5 horas inteiras mais 0,2 horas. Ó, tirei a vírgula. Sem aquele negócio de multiplica por 60, transforma para minuto, depois volta para hora, nada. Ó, 5,2 horas. São 5 horas inteiras mais 0,2 horas. Isso são 5,2 horas. Olha que chique, ó. Então você tem 5 horas inteiras mais 0,2 horas que está quebrado, vão para minuto. Cada hora são 60 minutos. Então, isso aqui vai dar 0,2, ó, 0,2 vezes, no lugar de hora, 1 hora, 60 minutos. Isso quer dizer 5 horas, 0,2 vezes 60, 0,2 vezes 60, dá 12 minutos. Ó, teste para campeão. É teste para campeão. Eu acredito que a banca, a Setup, ela daria resposta sim já, 5,2, porque só até aqui já é um belo teste. Aqui você está transformando 5,2 horas em horas e minutos. E tem muita gente que transforma errado. 5 horas e 20 minutos. Não. 5,2 horas são 5 horas mais 12 minutos. 0,2 vezes 60. 5 horas e 12 minutos. Quer ver? Está lá. Ó. Compartilhado. 5 horas e 12 minutos. Resposta B de bola. Beleza? Você viu 2 processos especiais de fazer razão, proporção e regra de 3. Eu tenho condições de passar para você todos os tópicos do seu edital. Sempre assim, ó, mostrando o conceito, sem decorebas. Porém, para que a Implacável possa fazer isso, para que ela possa pedir para que eu grave mais tópicos, deixa seu like. Faça o seu comentário. Se você está gostando ou odiando. Faça seu comentário. Feito isso, a Implacável vai solicitar para que eu faça novas gravações de novos tópicos. Eu consigo passar por todos eles. Belezinha? Vai lá, deixa seu like e faça seu comentário. Vou fazer mais um. Quer ver só? Já estamos aqui. Vamos ver. Já estamos aqui. Vamos para o próximo. Ó. Nova regra de 3. Para fixar de uma vez. Para não ter balela. É para fixar de uma vez. Primeiro passo, escreva os dados. Um pecuarista alimenta 600 cabeças de gado em um confinamento durante 30 dias, esse é o número de dias, utilizando-se de 4.500 quilos de ração. Ponto. Esses são os dados. Então, eu vou escrever os dados. 600 cabeças, 30 dias, 4.500 quilos. Na ordem que ele deu.
Agora eu vou separar a pergunta. Ó. Um novo confinamento será montado, mantendo-se a mesma dinâmica e o consumo de ração. Porém, ele vai dobrar o número de cabeças, isso não é pergunta, e ele vai disponibilizar um terço do total de ração, isso não é pergunta, é informação. Pergunta: a ração vai ser suficiente para quantos dias? Esse é o segredo. Ó. Separa a pergunta. Olha lá, para nunca mais errar. Primeira coisa, escreva os dados. Vamos escrever os dados? São três dados. É o mais trivial, com três. Veja, 600 cabeças. Primeiro dado. 600 cabeças vão ser alimentadas durante 30 dias, usando-se 4.500 quilos de ração. Essa é a pergunta. Ah, esses são os dados, não é pergunta. Dados. O que eu vou fazer agora? São três frações. Eu vou ver qual é que ele vai perguntar. Não escreva os outros dados. Deixa. Vou fazer um novo confinamento com o dobro de cabeças. Dobro 1.200, mas não vou pôr. Não é pergunta. Vou usar um terço de ração. Um terço daquilo. 4.500 dividido por 3. Aí a ração vai dar por quantos dias? Aqui não. Essa é a pergunta. E esse é o segredo, gente, de regra de 3. Separa a pergunta. 30 sobre x. A pergunta você separa do jeito que ela vem lá. 30 sobre x. Vão sobrar duas frações. Duas. Uma, duas. Antes de colocar os dados, o grande segredo está aqui. Vamos ver se é direto ou inverso. Aumenta uma, se aumentar lá é direta. Aumenta uma, se diminuir lá é inversa. Sempre. E não interessa que número que ele colocou. Por isso que eu não coloco os números, para você não se atrapalhar. Com 600 cabeças, 600, a minha ração dá para 30 dias. Se eu tiver mais cabeças, mais 1.200, 1.500, 2.000, mais cabeças, a ração vai dar para menos tempo. Inversa. Mais cabeças dá para menos tempo. Inversa. Ele diz que vai dobrar o número de cabeças. Vai dobrar? Ah, bom, se ele vai dobrar, aqui é 1.200. Porém, é inverso. Como é que você vai escrever? 1.200 sobre 600. Por quê? Você vai inverter, ó. É inverso. Mais cabeças, a ração dá para menos dias. Ok? Agora, a pergunta com a ração, ó. Essa com essa. Se você tiver 4.500 quilos de ração, a ração dá para 30 dias. Se você tiver mais, repara que ele vai colocar um terço, não interessa que ele vai diminuir. Se você tiver mais, aumenta uma. Mais ração dá para mais tempo. É direto. Se é direto, você vai escrever como está. Eu vou usar um terço da ração que eu tinha. Um terço é 4.500 dividido por 3, é um terço. 1.500. Só que é direto. Então, escreva como está. 4.500 dividido por 1.500. 30 sobre x, é a pergunta do jeito que está, é igual. 1.200 dividido por 600 dá 2. 4.500 dividido por 1.500 dá 3. Dá. Então, 30 sobre x, que é a pergunta, é igual a 6. 6 sobre 1. Agora multiplica cruzado. Ó, sempre cruzado. 6x, 30 vezes 1. Quando não se escreve, é 1. 30 vezes 1 dá 30. 6 multiplicando, passou dividindo. X é igual a 30 sobre 6. Ou seja, 5. 5 o quê? 5 dias. Tá aí, ó. Regra de 3 composta. Sem aquela balela de seta para cima e para baixo. Rápida e rasteira. Questão para você acertar na prova. Maravilha? Esses assuntos preciosos aí. Fechou? Muito bem. Deixa eu projetar para você ver. Compartilhei aqui e aqui. Tá lá, ó. 5 dias, resposta B de bola. Tranquilinho?
Mole, mole. Muito bem. Deixa eu chamar você aqui. Interrompi compartilhamento. Fechou. Então, gente, tem aí os dois primeiros assuntos. Tem vários assuntos no seu edital. Eu garanto para você, matemática é uma matéria exata. Eu garanto para você que você resolve todas elas por conceito, sem balela, sem decoreba. Uma pena que muito concurseiro criou trauma com a matemática e com o raciocínio lógico, porque ele aprendeu por decoreba. Aí muda uma palavra, o cara decoreba já não bate. Que você viu o conceito. Conceito de razão e proporção, revisa lá, cara. Razão e proporção, veja o número de grupos, quantos grupos você consegue formar, multiplica pela quantidade de grupos, você matou a questão. Sempre. Esse é um conceito. Não dá para entender porque que a maioria dos cursinhos não explica do jeito mais fácil, do jeito simples, do jeito conceitual. Eles preferem a decoreba. Mapa mental. Mapa mental ajuda, mas o conceito determina se você passa ou não. Esse é o segredo. Sem balelas. Aí eu vou para a inteligência artificial. Dá certo também. Você vai de Pará para Bahia, vai passar pelo Rio Grande do Sul, porque a inteligência artificial também passa. Ela não te mostra simples assim, direto na veia, porque ela faz um resumo do jeito que a maioria faz. E a maioria faz por decoreba. A maioria faz por sistema. Regra de três. Vai lá na a inteligência artificial, ChatGPT. Dá certo? Dá certo. Só que também do Pará até a Bahia, ela passa pelo Rio Grande do Sul. Porque ela vai enfiar seta para cima e para baixo. Por quê? Porque a inteligência artificial, ChatGPT, ela busca o que a maioria faz. E a maioria faz errado. Vou corrigir o que eu falei. A maioria faz errado? Não. A maioria não faz pelo conceito. A maioria faz dando voltas, ok? Então, não é que o Chape está errado ou que alguns livros estão errados, né? Não, estão certos também. Só que não é a parte mais inteligente. Inteligência artificial, de inteligência, ela tem o nome. Claro, de vez em quando a maioria fizer pelo conceito, ela vai fazer também pelo conceito. Ela faz o que a média da maioria faz. Ela faz o que a média dos livros fazem. Você sabe, a maioria dos livros fazem por seta para cima, seta para baixo. Olha o conceito. Isso é conceito. Nenhuma seta. Cada dado com a pergunta. Se ele é direto ou inverso. É direto? Escreve de direito, do jeito que ela está. É inverso? Inverte. Isso é o significado daquelas setas que você não sabe, você não entende como é que põe. Não precisa pôr. Maravilha? Logo no término desse vídeo, você tem o link da Implacável. E é claro, a Implacável tem o curso completo para Benevides Pará, não só de matemática e raciocínio lógico, como todas as matérias. Lá, a gravação de todos os itens de raciocínio lógico e matemática é por minha conta, é a minha cadeira. Eu faço todas as gravações desses itens pela Implacável. Então, se você clicar no link, você vai cair lá, vai lá, nem que seja por curiosidade, e você vai verificar que todo o seu edital está resolvido lá. Todo ele. Você tem que se inscrever. Maravilha? E não esquecendo, né? Dependendo da quantidade de likes e comentários que tiver aí, com certeza a Implacável vai me pedir para gravar mais vídeos pelo YouTube. Então, eu vou colocar mais um ou dois assuntos no próximo vídeo, mais um ou dois assuntos no próximo vídeo, até chegar na sua prova, cara. Eu gabarito essa prova. Maravilha, meus amores! Por essa aula é só. Espero que você tenha aproveitado, ok? Beijo no coração. Tchau.